Né, a nossa programação, hoje o 6º dia, nós temos o tema, que está bem aqui na frente, resistindo novamente. O que os irmãos entendem por resistir? Para a gente resistir a algo, a gente tem que ser forte, passar por algo, não é verdade? Resistir também, ele pode ser definido como defendendo algo, suportando, evitando algo, ou até mesmo sobrevivendo a algo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, vamos dizer assim, as questões do nosso dia a dia, né? As tentações, o que nós passamos nessa caminhada que nós temos ao lado de Cristo. Como já foi muito enfatizado aqui, não é fácil, não é verdade? É algo difícil, mas como a Messilene bem falou e bem colocou, com Ele é difícil, mas sem Ele é mais ainda, né? Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias, lá no livro de Romanos, capítulo 5. A gente vai meditar um pouquinho no verso 17. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos encontramos nesse momento em Tua presença, com a Tua palavra aberta. Que Teu Espírito se faça presente em nosso meio, que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria para compreender aquilo que o Senhor quer nos falar esta noite. É o que te pedimos, fica conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. O verso 17 diz assim: Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça é o dom da justiça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui nesse verso a gente vê que o pecado ele foi vencido pela justiça, não é verdade? Vamos dizer assim, a maldição ela foi apagada pela graça e a morte ela foi, vamos dizer, derrotada pela vida, né? O porquê desse texto? A gente sabe que lá no começo, bem no início de tudo, vamos resumir a história assim em duas. A história vamos colocar a história de tentação, né? Desde o começo lá dos tempos. A gente sabe que Adão, lá no jardim, né? Ele foi tentado e com isso levou à queda do homem. E a segunda tentação, duas tentações, a gente vai enfatizar a tentação de Adão e a tentação do segundo Adão, que no caso é Jesus Cristo. Adão, ele caiu, não é verdade? Adão, ele caiu. E Jesus não, né? Jesus, ele não caiu. Quem caiu naquele momento foi Satanás, né? E hoje, colocando tudo, todos os tipos de tentações, elas nos levam a uma dessas duas. Ou nós caímos que nem Adão caiu, ou nós ficamos firmes, como Jesus ficou, e vemos Satanás cair, não é verdade? A tentação ela é um tipo de atalho. Ela é um tipo de atalho que Satanás ele nos oferece. Ele está aí oferecendo, né? Como, por exemplo, ele pode dizer assim, que eu posso lhe dar algo bom, algo agora, eu posso lhe dar poder, eu posso lhe fazer uma pessoa, vamos dizer assim, bem vista na sociedade. São atalhos que Satanás ele coloca para que a gente ceda, né? Só que tem um detalhe, ele tem todo esse poder ele dá esses atalhos, só que tem uma coisa, ele não nos diz o preço e muito menos as consequências disso, não é verdade? O objetivo dele é que a gente possa se curvar perante ele, que ele receba algum tipo de adoração. Adão ele se deixou levar pelo o que ele ouviu, né? A frase que ele cedeu, o que convenceu a ele. E isso iniciou uma corrente de consequências que ele nem imaginava. Já Jesus não, Jesus ele recusou aquela frase e isso iniciou uma corrente, né? De consequências, mais consequências que nos levam à vida eterna. E assim como Adão e assim como Jesus decidiu, nós também temos que decidir. E são decisões diárias, não é verdade? Nós temos que estar decidindo diariamente. Porque se nós não decidirmos, como nós vamos ter uma resposta
nós vamos ter uma resposta para Satanás, quando ele vier nos seduzir, nos mostrar atalhos, não é? Então, a gente tem que estar bem preparado. Ele tem portas abertas de prazeres aí no mundo e oferecendo. A única intenção dele é só nos destruir. Vamos dizer assim, a prioridade dele. Aí, às vezes, a gente pode até se perguntar, né? Mas são tentações tão fortes. Como é que eu vou enfrentá-las? Não é verdade? Mas uma coisa a gente tem que entender. Que a tentação, ela não é pecado. Mas ela é um incentivo para o pecado. Ela quem nos leva ao pecado. E hoje a gente vai ver algumas ideias. São, na verdade, 5 ideias de como... São ideias que elas podem nos ajudar durante a tentação. A primeira delas é nos lembrarmos da promessa de escape. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 13. Amém? Alguém gostaria de ler? 1 Coríntios, o verso 13. Não sobreviveu a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que o possam suportar. Amém? Olha que interessante. Interessante, maravilhoso, não é verdade? Deus, ele não permite que nós sejamos tentados se nós não tivermos força para suportar. E não fica só por aí, né? Não fica só por aí. Ele ainda faz algo a mais. Ele ainda faz algo a mais por mim e por você, que é o quê? Que é nos dar força, né? Nos dar força para podermos suportar a tentação. Ele não somente limita a força, né, na tentação, mas também ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. O escape, né? O escape para a tentação. Tem um trecho aqui que eu gostaria de ler que diz assim: o Espírito Santo ele proverá a porta de escape se você estiver verdadeiramente procurando por ela. Deixe-o guiar você. Esteja atento à voz dele. Você ouvirá aquela voz baixa, calma e constante, dizendo: não entre aí, não faça isso, fique longe desse lugar, pare de fazer isso. Quando a gente ouvir essa voz, a gente tem que entender que é o Espírito Santo de Deus que está falando conosco. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer que nós sejamos derrotados, que caiamos, né? E quando a gente ouvir essa voz, quando o Espírito Santo estiver lá nos cutucando, vamos usar esse termo, que a gente não espere um tipo de som, tipo uma sirene, espere alguém buzinando lá. Não, você não fique parado. Você vá lá e corra, vá correndo diretamente para os braços de Deus, porque Ele é o único que pode... Ele é o que nos leva, né, a essa promessa do escape. Tem até outro trecho aqui que diz assim: ele provavelmente não mandará um anjo para agarrá-lo e nem para afastá-lo da tentação, e muito menos trancará uma porta e deixará você paralisado. Se bem que ele tem poder para isso, não é verdade? Ele tem esse poder, só que a escolha é minha e sua, se nós vamos querer seguir os atalhos que Satanás ele nos impõe, ou se nós vamos querer correr direto e diretamente para os braços de Jesus. Uma coisa que a gente tem que entender, que quando Cristo está no controle da nossa vida, né, quando nós permitimos que Ele esteja nos direcionando, quando nós permitimos que Ele assuma tudo, a gente entende que vamos ter, sim, dificuldades. Como a gente já bem colocou aqui, né? Vamos ter dificuldades. Só que, como a gente viu no verso, Ele nos dará força para podermos suportá-los, para podermos vencê-lo. Outro ponto também, o segundo ponto, que é bem importante, que é agarre-se às fortes convicções. O que seria isso? A gente só
sabe se as nossas convicções elas são reais quando passamos por algum tipo de tentação. Até isso, a gente pode pensar, achar que somos fortes e dedicados, não é verdade? Não, eu sou forte, eu consigo. Mas nós temos que entender que, pelas nossas forças, os nossos méritos, a gente não consegue nada. Por exemplo, tem um exemplo aqui que eu achei bem interessante, que diz assim: hoje, agora, nós estamos aqui todos reunidos, nós podemos dizer assim: eu nunca me curvaria diante de um ídolo. Jamais. Não me curvaria. Mas só que se nós saíssemos daqui, chegasse em casa, e nós desse de cara com um batalhão, um monte de soldados, e esses soldados, eles quisessem nos levar, dizendo que iam levar nós e jogar nós numa fornalha, tipo aquela cena lá dos amigos de Daniel. E aí, como é que nós reagiríamos? Será que as nossas convicções elas estariam fortes ou não? É algo que a gente tem que pensar. Outro ponto também, bem interessante, diz assim: corra rápido. Mas é rápido mesmo. Tem até uma parte aqui que eu achei bem legal, que diz assim: se você estiver fugindo da tentação, mas fuja bem rápido mesmo, que é para ela não pegar nenhum endereço. Você tem que ser rápido. Corra, fuja rápido, não deixe o endereço para a tentação ir atrás de você, viu? Alguém poderia abrir lá em 2 Timóteo 2, 22? Segundo Timóteo, capítulo 2, o verso 22. Amém? Alguém gostaria de ler? 2:22, né? Isso. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Amém. Pronto, tá aí. Esse daqui é o verso que encaixa no que eu tinha falado, que é você fugir, mas não deixe o endereço. Fuja e não deixe o endereço de jeito nenhum. Mas você fuja da tentação para onde? Para os braços do Senhor. Não pense. Não pense não, só corra, vá direcionado a Ele. Não olhe para os penhascos nem nada, porque você tem que ter um alvo, um foco. E esse alvo, esse foco tem que ser Jesus na nossa vida. Nós temos que direcionar o nosso olhar diretamente a Ele. Viver por Jesus não se trata de faça e não faça. Trata-se de seguir a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Amém? O quarto ponto é espere com paciência. Hoje nós vivemos num mundo que ninguém quer esperar nada. Eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade de esperar. Às vezes eu me estresso. Mas não é verdade? Hoje nós vivemos num mundo que tudo que a gente quer é só no estalar de dedos, né? A gente quer as gratificações o mais rápido possível. Tudo a gente quer rápido, tudo. Mas aqui o conselho é espere com paciência. Deus ele guarda o melhor que tem para aqueles que esperam com paciência. Amém? E um outro ponto que é muito importante, esse deveria ser o primeiro, né, da nossa lista, que é ore. E ore muito, muito mesmo. Lá em Lucas 22, 40, tem uma fala do Senhor que diz assim: se você orar, nunca será tentado. Só vamos conferir. Lucas 22. Aqui era quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, com os discípulos. Ele disse assim, lá no verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Quando Jesus ele fala aqui que orem para que vocês não caiam em tentação, ele não está dizendo que nós nunca seremos tentados. Mas para o quê? Que a gente ore para quando a tentação ela vier, a gente não ceda a ela.
quando terminar aqui todo o relato, a gente vê que o quê? Os discípulos, eles entretanto, eles não oraram. Eles acabaram o quê? Dormindo, né? E quando veio a crise, o que foi que eles fizeram? Fugiram, eles abandonaram. Não foi? Abandonaram e fugiram no meio da noite. E não é isso que Deus ele quer que nós façamos, que a gente tem que estar o quê? Em constante oração, vigiando constantemente. Que a gente possa estar andando todo o tempo com Ele, porque essa é a nossa chave, né? Quando você descansa em seus braços, nos braços de Cristo, realmente não será desviado pelas ciladas de Satanás. A nossa oração ela deve ser o seguinte: Senhor, nos dá sabedoria para evitar as áreas da nossa vida em que estejamos perto da queda. Viver por Jesus é dar a Ele o melhor do seu tempo. E a oração é um presente. É um presente que um dos presentes mais preciosos que a gente pode dar a Jesus. E como está o nosso relacionamento com Ele? Será que nós temos passado tempo com Jesus, tempos bons, né? Será que eu tenho dedicado mais tempo a Ele? Porque quando a gente ama alguém, a gente dedica tempo àquela pessoa que a gente ama. Como é que está o nosso amor para com Cristo? Quando Jesus ele esteve frente a frente com o tentador, lá no deserto, ele derrotou o adversário simplesmente citando a palavra. É outro ponto importante quando a gente tem uma vida de oração. Quando a gente tem vida de oração, a gente se firma na palavra, né? Na palavra, a palavra é Cristo. Que a gente possa estar firmado. Lá, Paulo ele chamou a palavra de Deus de a espada do Espírito. E esse mesmo Espírito ele colocará uma espada em nossas mãos também, à medida que nós memorizamos, nos dedicamos à palavra. Tem um trecho de uma conversa de alguém que diz assim: sinto-me tão estúpido quando leio a Bíblia, parece perda de tempo, pois eu não consigo lembrar nada. Aí uma pessoa próxima perguntou-lhe: você se lembra do que comeu no almoço na terça-feira da semana passada? Aí a outra pessoa responde: bom, na verdade eu não lembro. Mas o que você comeu ainda alimenta você e lhe dá forças? Não? Os irmãos pegaram a ideia? O que é aqui? Você pode se achar assim: mas eu leio tanta Bíblia aqui, mas eu não entendi foi nada, eu não consigo nem decorar um versozinho. Aqui tem um conselho: continue lendo. Não pare não, continue lendo. Continue obedecendo a Bíblia. Porque como aqui esse diálogo, né, de duas pessoas falou aqui, quando bem no finalzinho, ele perguntou se ele tinha comido, se ele lembrava o que ele tinha comido na terça-feira da semana passada. Ele disse que não, mas era algo que ainda alimentava o seu corpo. E assim é a palavra de Deus. Ela é constante, ela nos dá força diariamente. Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4. Eis o nosso pão de cada dia. Esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso pão de cada dia, né? Que a gente tenha forças. Hoje a gente pode não dizer assim: hoje eu tenho forças, mas nós temos força não porque a gente está se alimentando agora. Mas por quê? Porque a gente se alimentou ontem, antes de ontem, a gente se alimentou semana passada. Então, a palavra ela é isso. A palavra é algo que nos faz forte. Ela não é apenas uma luz no caminho, ela também é uma luz que brilha por dentro, nos mostrando, nos corrigindo e nos orientando. Jesus ele orou: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela não apenas nos purifica do pecado, mas ela também nos protege. Amém? E viver por Jesus é ser uma pessoa da palavra. Se tiver de ser autoridade em alguma coisa, que a autoridade seja a palavra de Deus. Se nós tivermos algum passatempo, que a palavra de Deus ela seja o nosso passatempo, né?
Se a gente gosta de ler algo, que a gente leia, nos dedique à leitura da palavra de Deus, né? Que a gente possa meditar nela, memorizar e, se for preciso, a gente também sonhe com ela. Amém? Que a gente possa passar tempo de qualidade com a palavra, né? Passar tempo de qualidade com Jesus. Vou usar um exemplo agora. Acho que todo mundo tem um telefone, né? Todo mundo tem um celular hoje. Vocês já pararam para pensar quantas vezes no dia você visualiza alguma coisa? Eu fui me analisar e eu acho que eu visualizo muita coisa. Vocês já pararam para pensar? O tanto de vezes que a gente pega no telefone para a gente estar visualizando alguma coisa, independente do que seja, em que rede social seja, o que for. Até que umas fotinhas que tem assim na nossa galeria, a gente de vez em quando gosta de visualizar, não é verdade? Eu gosto muito de olhar as fotos, principalmente aquelas bem antigas. Por que não nós não visualizar Jesus? O tempo que a gente passa visualizando alguma coisa aqui, porque a gente não passa esse tempo visualizando Cristo. Tem um texto bem interessante que está lá em Colossenses 3. Colossenses 3, do verso 1 ao 3, que diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui. Daqui da terra, porque vocês morrerão e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui, quando Paulo fala busquem as coisas do alto, ele está dizendo o quê? Que a gente tire fotos. Por quê? Porque a nossa mente, vamos trabalhar em 2 pontos. A nossa mente ela funciona como um gravador, mas também como uma câmera. Vocês já prestaram atenção nisso? Eu sempre tive isso como só um gravador, só gravo. Mas, na verdade, a nossa mente ela trabalha também como uma câmera fotográfica. Vocês já pensaram também como é que está a galeria da mente de vocês? Eu fiquei, quando eu estava estudando esse sermão, eu fiquei pensando como é que estava a galeria aqui. Será que tem algo que nos leve aos atalhos, né, que Satanás ele impõe? O exemplo do celular novamente. Quando a nossa galeria está cheia, tem muita coisa, o que é que a gente faz? Normalmente a gente deleta alguma coisa, né? A gente vai apagando, vai tirando, vai colocando algo na lixeira. E aqui quando Paulo fala nesse verso, quando ele diz busque, né, buscar as coisas lá de cima, por que a gente não tira foto das coisas lá de cima, que a gente não armazena na nossa mente aquilo lá do alto, né? E quem é que está lá? Jesus. Jesus ele está lá no trono, né, sentado à direita de Deus. Por que a gente não para e não tira uma foto de Jesus Cristo nesse trono? Por que a gente não tira uma foto dele lá na cruz, né, levando todos os nossos pecados sobre si? Por que a gente também não tira uma foto dele ressuscitando, saindo da tumba, para que a gente possa ter vida eterna, né, para nos dar vida eterna? Por que a gente também não para e não tira uma foto dele, sendo ele controlando o meu ser, a minha vida, ele sendo a prioridade na minha vida? Quantas fotos, né? Muitas fotos. Tem uma pergunta aqui, para finalizar, que diz assim: como você pode superar estes obstáculos para uma caminhada mais próxima de Deus? O que os irmãos acham? Eu até complementei embaixo que eu coloquei assim: entregando a nossa vida, que Ele seja a prioridade, que Ele esteja no controle, porque se Deus ele estiver no controle da minha e da sua vida, quando o Satanás ele colocar atalhos, a gente já está fortificado em Cristo e a gente vai ver que aquele atalho ele vai nos levar a pecar, que a tentação ela é um atalho que nos leva a pecar. Que Deus ele possa fazer parte da minha e da sua vida, que Ele possa estar nos fortificando cada vez mais, nos dando força, como a gente viu, esses 5 pontos, que a gente possa orar mais,
que a gente possa se agarrar às nossas convicções, que possamos correr rápido sem deixar endereço para as tentações, que a gente possa esperar com paciência e que a gente lembre da promessa que Deus ele fez para cada um de nós, a promessa de escape. Vai ter tentações? Sim, mas Deus ele não dá as tentações se nós não tivermos força para suportá-lo. E mesmo assim, como a gente viu, ele ainda nos ajuda no caminho do escape. Amém? Eu convido os irmãos a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos encontramos mais uma vez em Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco da Tua palavra. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor nos segure com a Tua mão poderosa. Também te pedimos, Senhor, que nos fortifique, que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor esteja no controle da nossa vida, para que possamos focar, ter um alvo que somente é Cristo, que possamos olhar somente para Ti, Senhor, que quando vier tentações, que possamos, Senhor, entender que só há um meio de nós vencermos, é estarmos agarrados a Ti, que possamos correr diretamente para os Teus braços. Abençoa a cada um de nós, a cada pessoa aqui presente, a cada família representada, que o Senhor possa nos levar nesse momento para os nossos lares em paz. Fica conosco, nos dá um restante de semana na Tua companhia, que possamos também, Senhor, nos permitir ser usados por Ti. É o que te pedimos e sem nenhum merecimento já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu